Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo. E para conversar conosco sobre esse assunto, trouxemos aqui um doutor no tema, doutor em empreendedorismo, professor também, empresário, escritor, palestrante. Eu me refiro aqui ao Newton Campos, que está ao meu lado. Tudo bem com você, Newton? Tudo bom, tudo bom. Seja muito bem-vindo aqui Obrigado. ao Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia para você também. Newton Campos, que também é, eu disse aqui, escritor e autor deste livro que você vai ver aí na tela agora. The Myth of the Idea and the Upside Down Startup. E exatamente, o mito da ideia, e a gente podia fazer uma tradução amiga aqui, dizendo colocando o processo da startup de cabeça para baixo, é o que você está vendo aí na sua tela. E este, claro, é um dos temas sobre os quais nós vamos conversar aqui no Mundo Corporativo. Deixa eu entender, Newton Campos, antes de mais nada, por que você trabalha com essa ideia do mito da ideia? Porque o mito do empreendedorismo, essa que é a ideia original sua? O que acontece é que hoje em dia o empreendedorismo está super na moda, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como diz a turma aí, empreendedorismo virou modinha? Sim. Porque sim. quando fala isso, fala de maneira pejorativa. Mas é realidade, né? Tá em todo jornal que você abre, toda revista, é empreendedor para cá, empreendedor para lá. E eu viajo muito, né? E em todo país que eu vou é a mesma coisa. Né? Somos nós aqui no Mundo Corporativo falando hoje sobre empreendedorismo. Não, mas o legal é que a gente vai poder ter tempo aqui de explorar, né, o que está acontecendo, então. Mas né? por quê? Começou a se enxergar de maneira errada o empreendedorismo? Não, Isso é a sua posição? Não. É que como todo fenômeno, né, que se espalha assim de forma rápida, né, ele é mal compreendido, né, e as pessoas tendem a se apoderar desse fenômeno e falar sobre ele sem ter, vamos dizer, muita preparação. É normal, isso é normal. Uhum. Então, essa questão dos mitos, né, são coisas que a gente acaba imaginando que é assim, né, e as pessoas acabam imaginando que é assim, mas na realidade não é. Né? Na maioria das vezes é de uma forma diferente. Qual é o seu conceito de empreendedorismo? Olha, empreendedorismo, né, tem várias formas de ver, mas a forma que eu acho mais útil para todos nós trabalharmos é aquela que defende que o empreendedor é aquele inovador com impacto na sociedade. Então, o empreendedorismo necessariamente está ligado à inovação? Sim. Né? Isso permite com que a gente crie uma linha imaginária, né, que nos permita pensar se a gente está empreendendo ou não. Né? Ou seja, se a gente está... lembra do conceito também do intraempreendedorismo, né? Que é aquela pessoa que empreende dentro da empresa que ela trabalha também, o executivo, né? Vale a mesma coisa, ou seja, para ele tirar essa dúvida se ele está sendo empreendedor ou não, né, a maneira mais rápida, fácil e direta é ele lembrar se ele está conseguindo inovar e que essa inovação está sendo percebida pelas pessoas ou não. Ou seja, se está, isso ele está empreendendo. Mas aí, já que começamos aqui falando dos mitos e tentando acertar os conceitos e falamos do empreendedorismo, não existe também um certo modismo em torno da palavra inovação? Porque hoje em dia parece que se você não for inovador, você não é nada. É verdade. É assim que a coisa funciona? E é por isso que está tão correlacionado com o empreendedorismo. Né? São as duas palavras que estão na moda, empreendedorismo e inovação. Né? Tem a ver uma coisa com a outra. E isso se dá pela hipercompetitividade. Né? A gente está cada vez se integrando mais a nível nacional, a nível mundial. Então, você cada vez tem mais concorrentes fazendo algo parecido, né? ou até melhor, muitas vezes, que você. E isso te leva a ter que você sair da sua zona de conforto, né? Você lutar pelo cliente também. E isso te leva a ter que inovar. Porque é a inovação que te leva a uma posição curiosa, né? Que os economistas chamam de monopólio. Olha só, a inovação, um dos efeitos que ela gera para a empresa, né, que consegue inovar, ou para a pessoa que consegue inovar, é um monopólio temporário. Daquela ideia. Exatamente. Então, né, ele consegue conquistar um grupo de clientes durante um certo tempo por causa da inovação. Mas aí o empreendedorismo não está diretamente ligado a ter uma grande ideia? Então, o empreendedorismo, na verdade, ele está relacionado a uma capacidade, né, que os empreendedores têm, né, de utilizar de uma forma criativa, né, os recursos que estão à volta dele. Né? Ou seja, a ideia sim é importante, mas ela é mais importante num processo posterior. Né? A grande maioria dos empreendedores de sucesso do mundo, né, eles são bons em quê? Eles são bons em improvisar, né, em desenvolver e se adaptar, né, às circunstâncias conforme elas vão acontecendo. Né? E por isso que eu digo que isso tira, né, a importância,
né, quando a gente analisa o processo empreendedor, tira a importância da ideia inicial. A gente não começa a ser empreendedor com uma ideia? Eu não preciso ter uma ideia não, para não, ser um empreendedor? Não. Você começa tendo uma... Né, na verdade, a maioria dos empreendedores de sucesso, eles não fazem isso conscientemente. Por isso que a gente tem que pesquisar e ver o que eles fazem. Mas, inconscientemente, o que eles estão fazendo, na verdade, é se aproveitar, né, daquelas coisas que estão à volta deles. Né, e eles conseguem fazer algo criativo, né, com aquilo, executar, né, muitas vezes nem precisa ser tão criativo, mas sim a capacidade de execução que ele tem com aquelas, dou exemplos, tá? Contatos que ele possui, paixões que ele possui, recursos tipo imóvel, um automóvel, qualquer tipo de recurso que ele tiver à volta dele, experiências, né, conhecimento de mercados, etc. O empreendedor é aquele que consegue usar isso daí, né, para montar alguma coisa, uma operação, e aí com o tempo ele consegue, vamos dizer, de certa forma, inovar usando aqueles recursos que estão à volta dele. Tá. Me permita, antes de avançar o sinal aí nessa questão, voltar um pouquinho e falar mais especificamente sobre você. Tá. Você em algum momento foi empreendedor e onde é que você se envolveu com o tema do empreendedorismo? Olha, eu comecei familiar, né? Isso na família. Isso acontece em muitos casos também. Meu pai, ele foi empresário diversas vezes na vida dele e eu costumo brincar dizendo que eu analisei, né, todas as empresas que ele teve 9 empresas diferentes. E ele foi empreendedor claramente em uma delas, né? E foi parcialmente, vamos dizer, empreendedor em 2. Né? Em uma delas, o que ele conseguiu fazer? Ele tinha uma empresa de software, ele conseguiu desenvolver um software que foi absolutamente inovador no setor. Né? Para você ter ideia, chegou a ter 90% do mercado esse software. O que é que ele fazia? Essa era uma empresa que fazia um software e era um software de editoração de livros complexos. Editoração de livros complexos. Que na época, né, os principais livros complexos para se editorar e paginar eram as páginas amarelas. Tá, não sei certo. se... Não, só os ouvintes mais... Não, nós lembramos das páginas amarelas, evidentemente. Quem não lembrar pode ir no Google lá, coloca lá a página amarela e vai descobrir o que é. Que era algo grande no mundo inteiro. Era um baita negócio. Era. E então, era um software que fazia, vamos dizer assim, organizava todos aqueles anúncios ali, que era super complicado de fazer isso. Né? Então, isso foi extremamente inovador e a empresa, eu me atreveria a dizer que até hoje, de certa forma, a gente colhe os frutos dessa inovação há 15 anos atrás. Era o momento em que ele era empreendedor. Exato. Mas você era muito jovem ainda naquela época. Eu tinha 20 e poucos anos, eu cuidava da... Bom, você já tinha uma vida ativa, ali, produtiva. Eu trabalhava na área financeira você da trabalhava empresa, com e aí eu fui fazer um MBA fora do Brasil, na IE Business School, que é uma das principais escolas de empreendedorismo da Europa. Em Madrid? Em Madrid. Eu fui para me preparar justamente, que a ideia era voltar e trabalhar mais na área mais alta da empresa. Né? Então esse foi, vamos dizer assim, o meu primeiro envolvimento, né, com o empreendedorismo foi assim. Tá. Bom, e aí daí você começa a desenvolver a sua experiência então, nesse processo. Aí eu volto para o Brasil, né, eu fiquei 4 anos fora nessa época, entre a Espanha e a Índia. E aí eu volto para o Brasil e aí começo a me envolver em negócios aqui, né? Para você ter uma ideia, eu abri o que a gente chamaria hoje de uma pré-incubadora. Eu e meus irmãos, a gente contratou uns analistas e analisava ideias de negócio. A gente ficou analisando para ver qual que a gente entrava. A gente analisou mais de 20 ideias ao longo de 1 ano e pouco. Né? E a gente escolheu uma e falou, vamos com essa daí, né? E a gente abriu uma empresa, né, para importar equipamentos eletrônicos da Europa, bem específicos, né? E, enfim, a gente batalhou muito nisso, acabei abrindo outras coisas, comprei um restaurante, etc. Então eu fui, de certa forma, tentando praticar aquilo que eu tinha aprendido no MBA. Né? E aí eu fiquei tão apaixonado por esse processo que eu decidi pesquisar ele de forma formal, né? Fazendo um doutorado. E aí eu acabei misturando tudo aí, a parte acadêmica, a parte prática, mas eu não considero que eu tenha conseguido empreender, ou seja, eu não consegui inovar. Eu tentei, mas eu não consegui. Né? Eu tive empresas, inclusive o restaurante, por exemplo, eu comprei ele por um preço e vendi por 3 vezes o valor do que eu comprei. Foi um bom negócio. Bom negócio, mas eu não inovei. Tá? Então, por isso que eu digo que assim, a inovação é complicada, é difícil. Você tem que ir atrás, você tem que testar, né, muito, você tem que ter uma capacidade de testar e errar muito. Isso me dá a oportunidade de trazer a pergunta aqui do Edmilson Vieira, que quer saber o seguinte: qual a diferença entre ser empreendedor e ser empresário?
Ah, boa pergunta. Está totalmente relacionado à questão da inovação. O empresário, né, e não desmerecendo, né, o empresário ele administra um negócio. Né? E o administrar é algo extremamente relevante. Tá? Tem muitos empreendedores que justamente pecam, né? Ele está conseguindo inovar, está conseguindo implantar aquela inovação, mas ele não tem a capacidade de gestão. Então, a linha que eu traçaria entre o empresário e o empreendedor é justamente a questão de conseguir, né, implementar, melhor dito, uma inovação. Tá? Então, o empresário que quer se tornar empreendedor, né, se ele quiser, ele tem que conseguir implementar uma inovação. Né? Eu ser dono de um negócio não me faz empreendedor. Te faz empresário. Pequeno empresário, comerciante, grande empresário, o que você quiser, mas não te faz empreendedor. Né? Você não é empreendedor, você está empreendendo. Enquanto a inovação que você se dispôs a implementar estiver sendo percebida como inovação pelos demais. Entendeu? Você, antes de começar o programa, deu um exemplo aqui bastante prático e bastante simples do vendedor de cachorro-quente. Conta para nós aqui, traz para o ar essa história. Tá, não, é que hoje em dia eu me surpreendo, né? Em cada país que eu vou, todo mundo é empreendedor. Eu falo, pô, não é bem assim, né? Aliás, aqui no Brasil se diz que nós somos muito empreendedores. Somos mesmo? Olha, na maioria dos países do mundo se fala isso. Se fala isso, tá. Eu vou para a Turquia, eles falam a mesma coisa, vou para a China, falam a mesma coisa. Para qualquer país do mundo que você vá, vai falar a mesma coisa, praticamente. Tá? Aqui é o país do empreendedorismo. Na verdade, esse é um fenômeno global. Tá? Mas voltando à história do cachorro-quente, o que eu costumo usar para ilustrar é o seguinte, né? Você tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui na esquina, você vai lá, você que já entendeu essa diferença entre o empresário e o empreendedor, vai lá comer um cachorro-quente, e aí o dono da carrocinha te pergunta assim, vem cá, Milton, eu estou feliz aqui com a minha carrocinha de cachorro-quente, mas eu queria ser o cara do cachorro-quente de São Paulo. Eu queria ter uma das maiores redes de cachorro-quente de São Paulo. O que eu tenho que fazer? Você já sabendo da diferença entre o comerciante e o empreendedor, você pode responder para ele e falar assim, cara, você tem que inovar. Você quer se tornar o cara do cachorro-quente? Você tem que inovar. Tem uma história famosa de um pipoqueiro em Curitiba, inclusive, né? Que ele até dá palestra sobre exatamente isso. Ele inovou vendendo pipoca, olha só. E essa é a questão. Então, assim, você tem que inovar. Como é que você inova? Ele inova usando os recursos que ele tem à disposição dele. Ou seja, como que eu posso fazer essa salsicha de uma forma diferente? Como que eu posso procurar um fornecedor novo, né, que vai me trazer algo diferente? Como é que eu posso vender esse cachorro-quente de uma forma diferente? Né? E aí ele tem que testar, porque o grande segredo hoje em dia está se descobrindo, né, não é tanto exatamente como o gancho aqui, ter uma ideia espetacular, não. É a sua capacidade de testar, analisar aquele teste, voltar a testar, analisar aquele teste. Então, esse cara da carrocinha, ele tem que ter essa noção e falar assim, cada dia eu vou testar uma coisa e ver qual é aquela que as pessoas percebem como sendo inovadora, que vai me fazer aumentar as vendas. Então é nessa linha, entendeu? E aí, se ele conseguir fazer isso, ele vira empreendedor. Eu posso ser um empreendedor, mas talvez eu não seja jamais um empreendedor a vida toda. Exatamente. Provavelmente eu não serei um empreendedor a vida toda. Provavelmente não, são muito poucos, né? Normalmente esses caras que são empreendedor a vida toda, eles ficam até famosos, né? Tipo Steve Jobs, Bill Gates, etc. Né? Essas são figuras de empreendedores a vida toda, porque eles estão sempre inovando. Exatamente. Mas não é o normal. É um processo muito difícil. Muito difícil. Negócio, você não vai inovar a vida toda. Exato. Mas você pode, por ter sido empreendedor em um determinado momento, fazer com que aquela sua empresa ganhe um espaço no mercado, se torne sustentável, etc. E você se torna um grande empresário. Empresário. Eu vejo isso constantemente. E não há mal nenhum nisso. Nenhum nisso. O que acontece? Ele, ao se tornar um grande empresário, ele tem acesso a mais recursos ainda. E aí, se ele é capaz de inovar com esses recursos muito aumentados que ele conseguiu, né, aí, né, obviamente, ele tem mais chance até de inovar do que quem tem menos recurso, entendeu? Então, ele está bem posicionado. Por mais que ele seja apenas, entre aspas, né, um grande empresário, ele está bem posicionado para inovar. A pergunta do Aloísio é se em uma economia como a brasileira, o empreendedorismo não seria a solução para ampliarmos o mercado de trabalho. Então, acho que a gente chega num outro mito do empreendedorismo, né? Existe, vamos dizer, um certo consenso que não é científico de que o empreendedorismo gera emprego. Na verdade, isso não é bem assim,
né? Lembra, por exemplo, a história que eu te comentei, que meu pai foi capaz de criar um software extremamente inovador na sua empresa, né? Cada empresa que a gente instalava esse software gerava a demissão de um número enorme de funcionários que faziam aquilo manualmente, né? Então, o empreendedor, inovador, ele gera impactos, né, na sociedade de diferentes formas, né? Não necessariamente gerando emprego. Então, esse é um mito também. É verdade que se o empreendedor, né, tiver encontrando alguma inovação que gere demanda por mão de obra, né, ele consegue gerar emprego. Ou seja, se no momento que ele estiver desenvolvendo esse negócio dele, ele estiver pensando, pô, deixa eu pensar em algo, né, que eu vou requerer para esse algo se tornar realidade e as pessoas verem valor nesse algo, eu vou precisar de 200, 300, 400 pessoas. Pode acontecer, né? Aí o empreendedor está proativamente, inclusive, pensando na empregabilidade. Mas não é necessariamente uma solução, vamos dizer assim. Diante de todos os países pelos quais você passou Uhum. e pelas pesquisas que já fez, existe realmente um país que tem uma característica mais empreendedora do que outros? Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A relação entre o contexto social do país, né, a cultura e o empreendedorismo, ela é importante. Eu te dou um exemplo, né? Você pega a Califórnia, claramente, eu estou tratando aqui a Califórnia como um país, praticamente, porque ela se difere, inclusive do resto dos Estados Unidos, com relação à criação de novos negócios, né? Você pega Israel, é considerado hoje um país modelo em criação de novos negócios, um país pequeno que tem muitas inovações. Né? Aí você pega o Japão, que é um país desenvolvido, né? A maioria das inovações que vem do Japão vem de grandes corporações, não vem do empreendedor, vamos dizer, individual, né? Então também, culturalmente, né, você vê como afeta o E como isso se desenvolvimento caracteriza aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem, sim, uma certa proatividade, vamos dizer assim, por fazer algo, né? As pessoas estão pensando em fazer algo, só que a gente é muito afetado ainda, né, que é normal em países emergentes, pelo chamado empreendedorismo por necessidade, né? A pessoa, por falta de opção, ela vai abrir uma empresa, né? Enquanto que o empreendedorismo de qualidade, né, vamos dizer assim, é aquele que é o empreendedorismo chamado por oportunidade, né? Que é aquele que vai procurar um setor que está crescendo para investir nele, para inovar nele, etc. Isso ainda é muito pequeno no Brasil. A gente Mas precisa não melhorar estamos isso. errando quando a gente fala que esse cidadão aí que decidiu abrir um negócio por conta própria, até porque perdeu o emprego, tinha que se virar de algum jeito, foi lá e se virou, inclusive, chamando-o de empreendedor? Ele não é só um comerciante, o dono do Não, negócio? então é errado. Se a gente pode até chamar ele. Tem acadêmicos que chamam ele de empreendedor, tá? Ah, tá. Mas assim, não, a parte que eu, vamos dizer, Aham. me identifico, não chama ele de empreendedor para o bem dele. Entendeu? Porque assim, não tem problema se ele só criou, vamos dizer, uma padaria ou uma borracharia. Não tem problema. convenhamos, não é Ou pouca um coisa, restaurante. né? Não é pouca coisa, exatamente. Se fizer um negócio der é um certo. negócio difícil, Se exatamente. fizer um negócio dar certo, Agora, negócio próprio dá certo. Agora, essa diferenciação que eu faço, vamos dizer, ponho ênfase, é justamente para ajudá-lo, porque se ele conseguiu montar a borracharia ou montar a padaria, ótimo, parabéns, já mandou muito bem. Agora, se ele quiser ter uma rede de restaurantes, uma rede de padarias, uma rede de borracharias, aí ele tem que inovar. Por isso que eu não chamo ele de empreendedor, porque eu quero, né, que ele tenha consciência de que se ele quiser expandir, ele tem que empreender, entendeu? Não, perfeito. Agora, vamos olhar um pouco mais, né, de um dos temas que você trata mais dentro do livro, que, claro, é que o próprio título do livro nos remete à ideia de discutir os mitos do empreendedorismo. Mas você está propondo uma revisão no processo da criação das empresas, das startups, etc. Que revisão é essa? O que é necessário se pensar nesse processo? Na verdade, o que eu estou propondo, né, é um consenso, né, que está surgindo na academia, né, entre todos que pesquisam esse fenômeno, de que vários dos conceitos que foram lançados nos últimos 10, 15 anos na área de empreendedorismo, eles vão para uma mesma direção. Então, o que eu mostro no livro é exatamente isso. Eu vou só citar os conceitos, até para quem quiser pesquisar mais. Tá? Então, tem o conceito do design thinking, né, que é algo que está super forte, começou nos anos 90. Depois tem o conceito do effectuation, que começa no ano 2000, ainda é pouco conhecido, mas hoje em dia ele está sendo resgatado por muitos pesquisadores. E, mais ultimamente, o conceito do Lean Startup.
né, da startup enxuta. E todos esses conceitos, inclusive outros que eu não mencionei aqui, o que eles nos levam a perceber é que o processo empreendedor, né, ele é muito mais baseado na capacidade de execução, né, do que quer empreender, do que em outras variáveis. A variável que mais chama atenção é a capacidade de execução, né? Você vai em Israel, no Vale do Silício, o que todos os investidores, as pessoas do ecossistema empreendedor lá fazem bastante força é na capacidade de execução do empreendedor. O que é a capacidade de execução? A capacidade de execução é você conseguir testar, você conseguir provar, né, soluções para um problema real. Né? Então, o que essa capacidade de execução dá para o empreendedor é justamente isso. Bom, aí o que eu proponho, então? Proponho, revisando todos esses conceitos, proponho o seguinte, legal. O que te dá a capacidade de execução? O que te dá a capacidade de execução é justamente aqueles recursos que estão à sua volta. Né? É a experiência, né, que você já teve, seja de trabalho, seja pessoal. Né? Quem tem, né, um parente cadeirante sabe o que é ter um parente cadeirante. Quem tem um parente com síndrome de Down sabe o que é ter um parente com síndrome de Down. Isso não é uma experiência profissional, concorda? Uhum. Mas é uma experiência que poderia ser usada para a pessoa empreender. Né, para ela inovar, claro, criando um produto, por exemplo, para cadeirantes. Né? Então, são essas experiências, essas paixões, os contatos que as pessoas desenvolvem ao longo da vida, né? Contatos, conexões pessoais mesmo. Recursos mesmo, um imóvel, uma garagem abandonada, um automóvel que está sem utilização, um caminhão, um terreno. São esses recursos que estão à volta das pessoas que elas têm que considerar para quê? Para conquistar a capacidade de execução. E aí, o que é a capacidade de execução? Ela vai fazer o que com essa capacidade de execução? Ou seja, ela tem um terreno e um caminhão, o que ela pode fazer com isso? Ela pode fazer algo. Se ela conseguir fazer, né, algo com esses recursos que ela tem, ela consegue testar coisa. Então ela consegue, deixa eu testar agora o caminhão, né, entregando para essa direção. Não, deixa eu testar o caminhão com um pneu baixo. Deixa eu testar o caminhão carregando coisa diferente. Deixa eu testar o caminhão pintado de rosa. O cara, como ele tem os recursos ali próximo, ele consegue testar. E ao conseguir testar, ele está mais próximo da capacidade de inovar. Uhum. Quer dizer, é um grande processo de tentativa e erro. Exato, exatamente. Ninguém tem uma ideia pronta, elaborada, bota no mercado e as coisas saem Acontece. Pode, mas isso é a minoria. Isso, as pesquisas mostram que não chega a 5%. Porque às vezes também tem isso, né? A gente cria ícones aí do empreendedorismo ou do mundo dos negócios, mas o nome diz claramente, eles são ícones, não é a base. Exatamente. Quer dizer, eles são a exceção. São a exceção nesse processo. Queria aproveitar aqui a pergunta do Daniel, porque ele quer saber se as empresas não deveriam criar ambientes inovadores em busca desses empreendedores internos. Um assunto sobre o qual, aliás, você já citou logo no início da nossa conversa. Os intraempreendedores. Claramente. Daniel? Daniel, claramente, Daniel. As empresas, hoje, eu diria que uma grande correria, vamos dizer assim, que ocorre nas empresas é justamente para aumentar ou melhorar esse ambiente para fomentar a inovação dentro da empresa. O que é esse ambiente que fomenta a inovação dentro das empresas? Que é muito bacana falado assim, mas eu fico vendo o que a empresa tem que fazer lá para criar realmente esse clima e essa direção. Eu te dou 2 exemplos importantes. Tá? Um é a questão da hierarquia. Né? Quanto mais hierarquizada é a empresa, mais difícil, normalmente, tá, é inovar. Por quê? Porque todo o fluxo, né, de tomada de decisão, até subir, até descer, né, até você conquistar, vamos dizer, aquele consenso entre os diretores, entre os acionistas, entre os gerentes, não sei o quê, tudo isso diminui a capacidade de quê? De testar. E ao diminuir a capacidade de testar, você diminui a capacidade de inovar automaticamente. Então, a hierarquização, vamos dizer assim, tradicional, militar, né, que vem da era militar das empresas, é algo que, sim, normalmente atrapalha o processo de inovação e o ambiente para inovar. Outra questão que é importante também é a questão da capacidade de errar. Né? Em muitas empresas, a pessoa ter uma iniciativa e errar é mal visto. Isso é um ambiente ruim para inovar. Né? As empresas que são capazes de inovar, normalmente elas autorizam, vamos dizer assim, informalmente ou formalmente, os funcionários a errar. Né? Olha, você
está encorajado a testar, você está encorajado a usar uma parte do orçamento da sua área para testar coisas novas, né? Mesmo que não dê em nada. Né? Então, esse é um outro ponto importante. Quer dizer, nós estamos falando aqui da hierarquia, uma empresa que tem uma hierarquia muito alta, né? Ou distância entre os setores, isso dificulta o fluxo de informação, atrapalha a inovação. Segundo, a empresa que impõe restrições aos erros. Exato. Errar é importante nesse processo. É muito importante, porque é tentativa e erro a inovação. Então, se você não pode errar e você vai ser demitido porque errou, aí você está automaticamente inibindo a capacidade de inovação do departamento. Como você falou da questão de hierarquia, do fluxo de informação, isso me permite aqui trazer para a conversa a pergunta do Jefferson Rodrigues. Como a comunicação pode ajudar na sua capacidade de empreender? Aí nós estamos falando da comunicação. Quando eu falei aqui antes, é um outro processo. Né? É importante, mas lembrando outra vez, lembra que o empreendedor ele é capaz, né, de mobilizar recursos, né, para inovar. Então, esse é um outro mito, inclusive, que o empreendedor ele é um grande comunicador. E não é verdade. O empreendedor, na verdade, ele é um grande, né, mobilizador de recursos para inovar. Inclusive, se ele precisar de alguém que seja um bom comunicador para a empresa dele, ele vai atrás dessa pessoa. Ou seja, o bom empreendedor é aquele que, inclusive, ele se dá conta de que ele não é um bom comunicador, né, ou um bom líder, mas ele procura um sócio, né? Um diretor, um gerente, um parceiro que vai ter essa característica de bom líder, bom comunicador, etc., para trazer para a organização. Tá. O Carlos Soares, por sua vez, aqui faz uma pergunta aparentemente simples, mas talvez a gente precise de mais um programa para tentar explicar tudo isso, ou assistir uma palestra sua, quem sabe ler o livro completo. Sim. Mas a gente vai tentar, dentro do tempo que nós temos aqui no rádio, mostrar para ele o que ele precisa para se desenvolver, portanto, como um empreendedor. Poxa, a boa pergunta é complicada, mas dá para a gente, pelo menos, ajudá-lo. Num passo a passo. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é identificar bastante claro, né, quais são os valores que ele possui, né, quais são as crenças dele, no que ele acredita. Né? Por quê? Porque isso é um drive muito importante do espírito empreendedor. Quais são, né, vamos dizer, as visões que ele tem do mundo, né, do que vai acontecer para o mundo, e no que ele acredita, e no que ele está apaixonado, ou ele tem paixão, pela tecnologia, por educação, ele tem que entender isso bem. Esse é o primeiro passo. E aí o segundo é justamente ele perceber, né, quais são os recursos que estão à volta dele para ele conseguir, vamos dizer, ter capacidade de execução. E se ele não tiver algum desses recursos, ele faz A ou B. Né? A, ele vai tentar desenvolver, vamos supor que a questão dele vamos dizer, a paixão dele vamos dizer, o pet shop, ou são os cachorrinhos, então ele não tem nada relacionado a isso, então ele pode se desenvolver, ele pode fazer cursos, né? Pode fazer, assistir cursos na internet, etc., se desenvolver nessa área, mas ele também pode procurar um sócio que entenda muito dessa área. Né? Então, nesse segundo passo vem o seguinte: uma vez que você tem os seus recursos mapeados, né, se você tem um deles importantes que te fazem falta, ou você vai atrás dele, ou você acha um sócio que tem ele. Saber criar uma rede de contatos pode ser algo empreendedor? Pode, isso é fundamental. Agora, tem que lembrar o seguinte, as pessoas se confundem. Rede de contato não é sair dando cartão e conhecendo gente, não. Porque rede de contato, ela pressupõe um mínimo de relação de confiança para isso funcionar. Né? Então, assim, não é só você trocar um cartão e tá feito o contato, não é isso. É você conversar com a pessoa, entender, olhar nos olhos dela, né? E conseguir ter um mínimo de relação de confiança para que, se depois você for contatar ela por e-mail, né, para procurar outra pessoa, para tentar fechar um negócio, ela se lembre de você falar, lembra aquela pessoa que cresceu naquele bairro que era onde a minha mãe cresceu, etc. Tem que ter um mínimo de vínculo para que essa rede de contatos tenha um valor. Tá. Aproveitando uma questão que já havia sido encaminhada antes do programa começar mesmo, através do Periscope, inclusive, que um ouvinte nos provocou a falar sobre o empreendedorismo social. Todas estas regras que servem para o empreendedorismo como todo se encaixam na questão do empreendedorismo social? Sim, se a gente for considerar o empreendedorismo social como a parte. Tá? As últimas tendências, na verdade, são não considerar, ou seja, qualquer empreendimento do século XXI, por definição, tem que ter preocupação social.
Por quê? Porque o século XXI está demandando preocupação social, está demandando transparência, está demandando coisas, né, que não é viável praticamente você. É possível você criar uma empresa que não tem nenhuma preocupação social, inclusive esse é outro mito dos empreendedores, que acham que todo empreendedor é bonzinho. Não é verdade. Tem empreendedores corruptos também, né, tem empreendedores que enganam. Então, assim, ele inovou, mas ele inovou enganando, vamos dizer assim. Então, esse é um outro mito que está à volta do fenômeno do empreendedorismo. Agora, sem dúvida nenhuma, ainda cabe a gente separar o empreendedorismo social para as pessoas perceberem a relevância que ele tem na solução de problemas né, sociais e problemas diversos que a gente tem na humanidade que não são sempre comercializáveis, vamos dizer assim. Tá certo. Newton Campos, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui, trazer parte dessa sua experiência na área do empreendedorismo. Obrigado. Destruir alguns sonhos, mas construir vários outros. Mas não destruir sonhos, claro que eu estou brincando aqui ao dizer isso, mas certamente assim, botando o pessoal com o pé mais no chão para entender o que ele está realmente fazendo. Mas principalmente mostrando o seguinte, você não precisa ser um empreendedor, você pode ser um empresário. Né? O importante é você tocar um negócio à frente e fazer isso de maneira correta. Newton, super obrigado, até uma nova oportunidade. Newton Campos é doutor em empreendedorismo, professor, palestrante, escreveu o livro The Myth of the Idea and the Upside Down Startup. Esse livro que eu tenho aqui em mãos, você está vendo aí na sua tela, o livro foi escrito em inglês e assim permanecerá em inglês. Bom, muito obrigado a você que participou dessa nossa conversa. Lembrando que a gente poderia levar essa discussão para as redes sociais também. Se você quiser, vai lá no LinkedIn. Nós temos um grupo de discussões lá, o Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, você pode publicar a sua opinião, publicar o seu artigo e fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas também. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.